Vamos lá, prontinho, gravando então a live sobre os geradores. Então, deixa eu compartilhar esse arquivo, que a gente consegue falar mais fácil vendo já o resultado, vendo a coisa acontecer. Então, aqui está a tabela inicial. Corrente e tensão medida no circuito e o valor da década de resistores. Com esses valores, a gente chega nessa reta que permite calcular quanto vale o epsilon, em torno aqui de 1,55, e quanto vale a resistência interna. Aqui está em quilo-ohm, cuidado, tá? Por isso dá 0,0126. Por quê? Porque tem miliampere. Então, isso aqui é 12,6, que é o resultado aqui. Ó. Então, vamos lá. A partir daí, eu posso... Bom, isso eu vou ter que fazer. Calcular essa mesma reta usando o MMQ, para poder lembrar. Ou aprender, sei lá. Então, aqui vamos pegar os mesmos dados. Tá? Eu considero aqui a incerteza do voltímetro, como esse valor aqui, eu dei assim de graça, e a do amperímetro. Então, vocês têm lá um vídeo que ensina como você transfere a incerteza de X para Y, e com a incerteza só em Y, faz a conta. Então, aqui eu tinha incerteza em I e V. Eu peguei a de I e joguei para V. Tem a derivadinha lá que eu estimei aqui. E calculei. Agora eu vou fazer aquelas somatórias novas e calculo agora o MMQ com incerteza. Até aí, moleza. Agora eu faço o seguinte. Olha o circuito como é que é. Eu meço a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui e meço a corrente. Pô, se eu sei qual que é a diferença de potencial da corrente e sei que V igual a RI, então eu consigo calcular quanto que é a resistência dessa década. Ou desse reostato que eu usei aqui no caso. Eu até tenho o valor, o RX é o valor que estava lá no botãozinho. Mas quando eu faço V por I, olha só, dá diferente. Que diferença é essa? Vamos analisar, vamos investigar isso. Então eu faço um gráfico aqui, olha só, aqui é V sobre I, e aqui é o RX, aqui é o valor V sobre I, e aqui é o valor da década, da década aqui. Tá? E te dá essa reta que não passa pela origem. Por que não passa pela origem? Não é a mesma coisa? Quer dizer, V sobre I não te dá o R, e o R não tem que ser igual ao R, então por que não deu zero? Por que não passa pela origem? Quer dizer, qual a explicação desse gráfico aqui, ó? Que não passa pela origem? Que é o que eu falo em qual item aqui? Vamos ver. Deixa eu compartilhar. Vamos lá no Moodle. Item 1 é o gráfico, item 2 é as unidades interprete, item 3 interprete, item 4. Percebeu alguma coisa estatística ou sistemática aí ou não? Tá, não percebeu? Então escreve a equação do gerador. Agora faz a MQ com incerteza. Tá, acabou aí, agora esquece a incerteza. Vamos continuar sem incerteza. Faz um gráfico ó, da R da década por VI. O que esse gráfico esconde? Vamos lá, o que vocês acham? A linear, o coeficiente linear dele, que está provocando isso? Não, o que significa? Qual o sentido? O que está escondido aí? Eu não sei, professor. Você estava perguntando de desvios estatísticos e sistemáticos. Isso. Estatísticos, eles oscilam em torno da média, de forma que quando você soma, eles se anulam, mas eles não alteram, os estatísticos não alteram o valor da média. Mas você consegue quantificar essa dispersão em torno da média pela variância e pelo desvio padrão. Uhum. O sistemático, ele faz o seguinte, ele pega a média e coloca em outro lugar. Ele muda o valor.
Porque ele afeta todos os pontos. Ah, ele tá afetando tudo, né? Está afetando tudo. Mas por que está afetando tudo? Quem que é ele? Ai, não sei também. O que está escondido? Porque eu imaginaria que essa reta aqui, ó, V sobre I é R. R é R. R por R tem que dar uma reta de coeficiente angular 1. Deu 1,02, tá bom? Mais linear 0. Epa, deu 3,3. Isso não é zero. Então, item 7. Faça um gráfico. Olha lá, peguei na mãozinha de vocês e estou falando aqui, ó, faz um gráfico, analise o gráfico. Será que ele esconde alguma coisa? Olha que perguntinha maldosa. Se sim, o que seria? É possível corrigir? Como que ele afeta os dados? Você interprete essa reta aqui. Essa reta que vocês não estão vendo mais agora. Aí, professor, por aquela reta, tem ligação com o voltímetro? Com o voltímetro, não. Sobrou o outro, então. Aí vai ser o amperímetro de novo? O que eu posso fazer? É a personalidade dele. Eu só meço e interpreto. O que tem? Cadê o amperímetro desse gráfico aqui? Vocês Não sei. conseguem vê-lo escondido nesse gráfico? Não, mas o desenho tá. O esquema tá parecido com aquele do outro relatório. Aí eu tô tentando lembrar das coisas. Então vamos lá, vai. Ativa o cérebro aí, vai. Esquenta que tá frio mesmo. Aproveita que. Que é. Como é. Vamos dizer. Aqui ele vai aparecer de uma maneira diferente do outro relatório de voltímetros. Lá ele apareceu como um coeficiente angular um pouquinho maior do que deveria. Tinha lá o R equivalente mais o de amperímetro. R equivalente mais o RA. Então ele inclinava um pouquinho mais do que deveria. Tá bom. Então um erro, um desvio sistemático se manifestando no coeficiente angular. Boa. E aqui? O angular está perfeito. 1,02. É próximo de 1, como eu queria. Aí é um sistemático se manifestando no linear. Que tá. Por isso que tava saindo do ponto de origem, por isso que não passa pelo ponto de origem. Tá, e como é que você explica isso? Vou só fechar uma ideia aí. Faz sentido olhando para o circuito? Claro que sim. Por quê? Porque olha o circuito. O que o voltímetro enxerga? Ele enxerga o reostato ou a década, mas também enxerga o amperímetro. Então, quando eu faço V dividido por I, isso não vai dar R, mas vai dar R mais RA. Então, olha só, isso aqui, ó, Y igual a R. Não, aqui é V sobre I igual a 1 vezes Rx mais 3,3. Qual que é a unidade desse 3,30 aqui, 3,3? Qual que é a unidade dele? Bom, também? Ohm. O que tem cara de 3,3 ohms? Amperímetro. Amperímetro. Então, tu está dizendo o seguinte, olha lá. V sobre I é igual a reostato mais amperímetro. Qual que é a resistência interna desse amperímetro? 3,3 ohms. Ah, mas não é desprezível?
Olha, em relação a 4, de jeito nenhum. Em relação a 27, não, desculpe, em relação a 1 ohm, não é. Em relação a 24, também não é muito desprezível, não. Ele não chega nem a 10 vezes menor. Então, esse amperímetro aqui, ó, não é ideal. Não tem resistência desprezível. Ele tem que ser considerado. Então, para solucionar isso, ia ter que trocar o amperímetro. Ou descontar de 3,3 esse cara aqui que você mediu. Mas pode só descontar normal? Não vai interferir no gerador, nada? Não, descontar não, considerar. Repara. Que o gerador está entregando energia para quem? Para o reostato e para o amperímetro. Não é só para o reostato. Então, quando eu continuo fazendo minha análise, agora eu quero trabalhar potência contra resistência. Potência útil total contra resistência. Quem que é essa resistência? É aquela que o circuito enxerga. Não é o meu Rx aqui, que é só a década. É o meu V sobre I. Então, agora eu tenho que fazer novas tabelas que eu tenho potência contra o V sobre I e não sobre o Rx. Por quê? Porque, olha só, a minha fonte está descarregando energia nesse circuito aqui, ó. No fundo, para a verdade, nesse aqui, ó. Mas o voltímetro ele tem não sei quantos quilo-ohms por volt. Ele é muito maior do que meus 20 e poucos. Então ele é ideal. O voltímetro não atrapalha nada. Então a minha fonte, meu gerador aqui, ó, ele está entregando energia para década mais amperímetro. E professor? Desculpa, pode terminar. Então fala. Não, eu só ia perguntar se para resolver o problema a gente não poderia colocar, sei lá, o voltímetro de um jeito diferente no circuito. Poderia. Tipo, adicionar um outro voltímetro, não sei, né, seria até viável, mas adicionar um outro voltímetro, colocar esse antes do amperímetro para medir e daí depois colocar um depois do amperímetro. Não sei se faz sentido. Quer colocar mais um? Você poderia entre botar os amperímetros, entendeu? uma ponteira aqui, Uhum. e essa aqui botar aqui, ó, por exemplo. Isso, perfeito. Se você fizesse isso, o teu voltímetro iria enxergar apenas a década. Ele não ia ver o amperímetro. certo. Tá? Então, V sobre I ia dar exatamente o Rx. Ok? Uhum. No entanto, o V ia ser essa diferença aqui da fonte mais no caso, mais esse RI, porque esse é um resistor. Então você ia transferir o problema do circuito para o gerador. Entendi. Aí você ia ter a impressão, se você fizesse com esse circuito assim, ó, que a resistência interna não seria 12,6, mas seria 12,6 mais 3,3. Entendi. Então você ia perceber um gerador com resistência interna maior. Daí não ia dar certo. Não ia dar certo. Ia piorar a história, eu acho. Entendi. Obrigada. Tá? Mas o que é legal aqui? Que o amperímetro atrapalha e você consegue perceber isso e consegue corrigir isso. Ou seja, no fundo, ele não atrapalha se você for um cara esperto. Se você souber olhar os dados e conversar e bater papo, tá vendo isso, não sei o quê, ele te fala, olha, eu estou aqui,
o meu valor aqui de resistência é 3,3 ohms, ele te fala tudo. É só perguntar da maneira correta. Isso significa análise dos dados. Eu digo, conversar com os dados, eles vão te falando um monte de coisa. Licença, professor. Mesmo que a gente não troque o amperímetro, né? Só considere ele, o valor dele. Ainda assim, ele não vai atrapalhar a conseguir Esqueci o nome. O negócio máximo? O Não, PI não, máximo. não. Se você derivou, você mostrou lá que a condição de potência útil máxima é quando a resistência do circuito é igual à do gerador. A interna é R1 igual a R. Você chegou a derivar ou não? Ainda não, professor. Calma. Então você vai derivar lá no item, olha só que bonzinho, que eu até te falo para você derivar em algum lugar aqui. No item 9. Você vai fazer derivada da potência útil em relação a dr igual a zero. Isso vai mostrar que quando a resistência do circuito, do consumidor, do elemento que está gastando, vamos dizer assim, consumindo, é igual à interna da fonte, quando R1 igual a R, você tem potência útil máxima. Tudo bem? R vale 12,6, já medimos, já determinamos. O que é esse Rão? Esse Rão é reostato mais amperímetro. Por isso que eu vou usar agora esses valores aqui, ó. Esses valores aqui de V de I, para fazer os cálculos de potência, e não Rx. Porque o gerador enxerga Rx, que é a década, mas também enxerga o RA. Então, para ele, é uma coisa só. O gerador não sabe que tem amperímetro lá. Mas ele sabe que ele está jogando a energia dele para um sistema que tem Rx mais RA, que ele chama de R. Que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar esse R aqui, ó, V sobre I, para fazer minhas contas. Nos gráficos de potência em função de... Quem que é esse R? Década mais amperímetro. Quem que é esse R? Década mais amperímetro. Quem que é esse 1 sobre R? 1 sobre década mais amperímetro. E aí, tudo fica redondinho, facinho, dá certo, é uma maravilha. E eu, para ajudar, ainda coloco assim, ó, 11 itens para vocês irem passo a passo. Não muda o termo. Agora falta coragem de fazer conta, né? Aí é com vocês. É isso que falta, professor. Então, o frio tá aí, não pode sair de casa, tá frio. Aí, então agora é brincadeira que usei, que vai conversar com os dados. Eles, desde aqui escondidinho, aqui, ó, nessa tabela inicial aqui, ó, já tinha informação. Olha, aqui tem um amperímetro e a resistência dele vale 3,3 ohms. Era só perguntar adequadamente para a tabela, conversar com os dados e extraindo os dados lentamente. Ok. Então é só brincar aqui. Só se divertir que tudo vai saindo naturalmente. E para facilitar, ainda coloca até o caminho das pedras aqui, ó. Item 1, 2, 3, 4, até o item 11. Para vocês seguirem uma lógica. Que é o que eu reclamo dos relatórios. Tem que ter um fluxo de informação. Um gráfico aparece no relatório por alguma razão. Uma conta é feita por alguma razão. Então, isso é um fluxo de informações. Não é um monte de coisa jogada. Professor, então mesmo que a gente... que o senhor pede relatórios sucintos, mesmo que acabe ficando um pouquinho grande, tudo bem, desde que ele seja fluido? Fluido. Não tem problema Tá. de ficar muito grande? Não. O que eu quero é... Qual é o relatório por enquanto? Tabela de dados, análise e conclusão. A análise que é grande. Não tem introdução, não tem materiais e métodos.
Então, a análise tem que ser completa. Deu 10 folhas. Então, faz 10 folhas. O que eu quero é que essa análise tenha um fluxo de informações. Você comece do começo, vá para o meio e chegue no fim. Não é assim, gráfico, gráfico, gráfico. Por que você fez esse gráfico? O que te motivou a fazer essa conta? O que te motivou a fazer? Você vai fazer o MMQ para você ter os valores mais corretos. Você vai fazer o MMQ com incerteza para você saber qual que é a incerteza dos coeficientes A e do coeficiente B. Você vai fazer um gráfico de não sei o que por não sei o que, porque você está querendo observar alguma coisa. Se é uma reta, se é uma exponencial, se o fenômeno é constante. Ou seja, por alguma razão você fez aquele cálculo, aquele gráfico, aquela análise. Isso é questão de fluxo do relatório. Isso é análise. Você pegou os dados e começou a espremer, isso vai saindo um monte de conteúdo. É que às vezes, professor, até a vinheta de prova, a gente fica com medo de estar se estendendo muito, de não ser sucinta, e às vezes a gente, não coloca uma conta, ou não explica bem alguma coisa. Não precisa colocar tudo. Tá? Por exemplo, o EMQ. Não precisa deduzir ele inteiro. Fala, olha, tá aqui os dados, tá aqui a tabela, vamos dizer assim, a incerteza transferida, tá aqui a tabela dos parâmetros, tá aqui a tabela de resultados. Acabou. Ah, mas qual que é a somatória, não sei o quê? Tá lá no Moodle. Eu só me mostra parte do caminho. Dizer, olha, eu fiz isso, 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 e cheguei nisso. Pronto. O detalhezinho não precisa ainda. É só, a gente usa muita referência. Usando o método referência tal, que eu sei que está lá no Moodle, na infoteca, pronto, acabou. Não precisa mais do que isso. Tudo bem. Outro ponto, professor. A gente sempre tenta fazer, igual o senhor falou, né? Tem um fluxo e tal. A gente está tentando fazer isso no relatório. Aí, por conta disso, para não ficar algo repetitivo também, a gente acaba não colocando a conclusão, porque a gente entende que na nossa análise dá para entender, porque a gente vai colocando as coisas. Você acha que tem que colocar um parágrafo só para conclusão mesmo? Separar do texto? Porque são coisas diferentes. O que é análise? A análise é o que os teus dados estão te falando. Qualquer coisa que não tiver relação com os teus dados não é análise, é delírio. Você mediu isso e o que esses dados te falam é análise. Ah, mas agora eu quero imaginar a consequência disso. Espera aí, isso está nos teus dados? Não, então não é análise. Isso é uma conclusão. Há um fluxo legal que a gente faz em relatório, que é o seguinte. Introdução. Nós vamos falar um pouco mais na frente disso aí. Você começa de um caso geral. Olha, os geradores costumam ter um problema de não conseguir manter a tensão nominal em função do esforço, da carga. É uma coisa geral. Estou falando de qualquer gerador. Mas, em especial, ele tem um valor que permite maximizar a potência útil. Ou seja, nesse contexto, eu tenho um probleminha que acho interessante. O que eu vou fazer? Resolver esse problema. Eu vou calcular qual que é essa condição de máxima. Então, eu parto do geral e vou convergindo para um problema específico. Esse é o meu relatório. Agora eu vou tirar dados, vou montar um metodologia, vou tirar dados para que com esse método eu atinja meu objetivo e vou analisar esses dados. Tirar todas as informações que ele tem. Conclusão. Começo da conclusão. Respondi a minha pergunta, cheguei no meu objetivo, descobri qual a condição de ótimo. Tá? Como? Com essa análise, com esse método, com esses dados, com esse contexto. Então, a introdução vem do geral para o específico do trabalho. A conclusão começa na resposta ao teu objetivo, à tua pergunta, e vai generalizando. Então, o fim da conclusão pode ser uma coisa mais extrapolada. Assim como determinei esse ponto de ótimo, eu posso associar esse ponto de ótimo, de máximo, a um sistema de som, a um sistema de
impedância acústica, óptica, assim vai. Eu posso generalizar. E já são coisas, no fim da conclusão, que não estão nos meus dados, mas me permitiu, a partir dos dados, extrapolar para um outro nível. Então, a análise é os teus dados. Ponto final. Não pode sair dos dados. Se não está no dado, não está na análise. Conclusão. Começa pela: cheguei onde eu queria. Oba! O que você queria fazer? Não sei, o teu objetivo. Tem que estar coerente. Você queria chegar lá e chegou. Pronto. E a partir daí você consegue dar um passo além, dando uma generalizada. Assim, já que eu cheguei aqui, eu consigo ver agora que eu posso aplicar em outro contexto. Você aplicou? Não. Você vai aplicar? Não. Você vai só sugerir que alguém faça isso. Você vai dar vamos dizer, uma olhada mais geral agora. Então você sai na conclusão do específico do teu trabalho para o geral. Se a introdução você sai do geral, vai para o específico, a conclusão é o contrário. Pronto, as coisas fluem bonitinho. Quando você começa a ler o texto, você começa a ler e não para. Nossa, que legal, pô, que vai. E não é suspense aqui, não é ficção, não. É relatório técnico. Não tem suspense, não tem mistério, não. Tá? É levar o leitor de um contexto para um problema, resolver o problema e devolvê-lo no contexto. Em outro contexto melhor do que ele tinha antes, porque afinal, depois do teu trabalho, você aprendeu um monte de coisa. Então, tá aí um fluxo bonitinho de um relatório simples. Que nós aqui simplificamos. Nós não colocamos introdução e não estamos colocando material e métodos. Então, Obrigada, professor. Tabela de dados, análise e conclusão. Geralmente a análise é bem maior que a conclusão. Daqui a pouco vai entrar um outro elemento, um resumo. E aí vocês vão apanhar por um monte de aula. Porque vocês não vão conseguir falar tudo isso em 10 linhas. 10, 12 linhas. Ai, meu Deus. Então, quando chegar no resumo, vocês vão sofrer muito. Vocês vão começar a falar, eu vou falar, tá errado. Depois de uns 4 resumos, vocês vão começar a entender o que eu estou querendo fazer. Porque vocês vão insistir em fazer errado. Pode escrever aí. Maldade, professor. Não é maldade. O resumo é fundamental. Mas, professor, o senhor falou agora que vai introduzir mais coisas. Não falta pouco para acabar, assim, os relatórios? Sim, tudo bem, calma, confia que a gente chega lá. Tá bom, então. Falta pouco, mas eu sei quando acaba, então tá dimensionado já. Falta a parte de vocês agora, né? Falta vocês, correr e acertar o passo aí. Tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida ainda? Tem um monte, vocês não sabem nem a pergunta que vocês conseguiram fazer ainda. Vocês não chegaram, decifra esses dados, tá? E para isso, deixa eu ver uma coisinha aqui. Se eu não estou errado... Tá. Isso, é para dia só, para outra semana só o relatório. Então tem tempo ainda. Dá para esperar um pouquinho. Oi? Tá? Que a semana que vem não tem aula, eu vou falar sobre isso. Só, tem mais alguma dúvida de geradores ou posso fechar a live já? Pode fechar, mas não vai ser para amanhã, então? Não, vou mudar isso aí. Então deixa eu encerrar a live aqui e vamos falar de outras coisas sem a live. Deixa eu só encerrar a gravação para ficar curtinho aqui, melhor, mais correto.